A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra. Agora vamos nos reunir em pensamento, pensar em Jesus, por uma paisagem bem bonita, agradecer de todo o nosso coração por estarmos aqui, mais um estudo, aprendendo sobre o Evangelho, sobre as palavras deixadas por Jesus, que nós possamos deixar entrar essas palavras no nosso coração, esses ensinamentos, e praticá-los cada dia mais no nosso cotidiano, na nossa família, com os nossos amigos, que nós possamos nos tornar pessoas melhores e tornar assim o planeta melhor. Obrigada, Senhor. Vamos agradecer pela oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui nesse planetinha juntos, aprendendo e evoluindo cada dia mais. Graças a Deus. Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre Jerônimo Mendonça. Ele era mais conhecido como o Gigante Deitado. Ele foi um exemplo de fé, resignação, bom ânimo e trabalho na sua encarnação como Jerônimo. O conceito comum de aflição significa um estado de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, ansiedade e angústia. Mas na visão espírita temos como oportunidade de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aceitá-la como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E no caso de Jerônimo, era uma doença muito grave, que aos poucos foi tirando os seus movimentos. As aflições na visão espírita são parte da construção do nosso eu, pois se tornam um instrumento importante para o aprendizado. E nos momentos de desafios que surge a oportunidade de expressarmos virtudes singelas, porém fortes. A fé, a firmeza, a perseverança e a confiança em Deus nos inspiram coragem e resignação para enfrentarmos as dificuldades de nossa encarnação. Essas dificuldades fazem parte das provas e expiações que enfrentaremos. Devemos lembrar também sempre que a expressão bem-aventurados os aflitos no reino dos céus, que o reino do céu lhe pertence, refere-se à possibilidade de evolução proporcionada pelas aflições. É importante ressaltar que essas provas podem nos causar angústia, medos e melancolias. Talvez a nossa reação perante elas seja a verdadeira prova, e não as dificuldades em si. Isso porque nossa reação irá expressar a nossa perseverança e coragem. As aflições na visão espírita nos mostram as ocasiões perfeitas para expressarmos em ação a nossa fé e perseverança. Lá no Evangelho, no capítulo 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, Jesus ensinou o caminho para atingirmos a perfeição, seguindo a senda do bem por meio do amor a Deus e ao próximo. Assim, o Mestre dizendo,
que o seu reino não era deste mundo, na verdade, referia-se à vida futura, que ele apresenta como meta para a humanidade, tendo por base a lei maior do amor. A conquista do reino de Deus, ou o reino dos céus, deve ser objetivo de todos os homens. A edificação do reino divino em cada ser deste mundo será decorrente do seu uso correto do livre-arbítrio, nas escolhas pelo caminho da verdade e da vida, do constante aprimoramento, do indispensável esforço e pela prática do ensinamento do Mestre Jesus. Precisamos começar a semear o reino de Deus dentro de nós, como cidadãos desse mundo, acolhendo as oportunidades abençoadas. E foi esse o exemplo que Jerônimo nos deu e que, com o decorrer da nossa conversa hoje, né, dessa aula, vocês vão entender melhor, né, e perceber como que Jerônimo é esse exemplo de fé, perseverança, de coragem e de trabalho e de espera ativa. Vamos lá? Oi, amiguinhos! Na história de hoje, vamos falar sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. É esse rapaz sorridente que nós estamos vendo aí na foto. Vamos conhecer a história dele? Gigante Deitado, a história de Jerônimo Mendonça, por Alex Guimarães. Em Minas Gerais, na cidade de Utuiutaba, vivia um menino chamado Jerônimo Mendonça. Ele era muito feliz e adorava brincar pelas ruas do bairro em que morava. Quando ele ficava sozinho em seu quarto, sem que ninguém o visse, ele olhava para o espelho e, batendo no peito, dizia: "Sou Tarzan, o rei dos macacos!" Quando ele estava ficando mocinho, sua avó desencarnou e ele ficou muito triste. Ficou pior ainda quando lhe disseram que sua avó querida não estava no céu porque ela não era batizada. Ele conheceu um amigo espírita e este lhe explicou que aquilo não era verdade. Sua avó, por ser muito bondosa enquanto viveu na terra, certamente estava em um lugar muito bom. Jerônimo gostou das coisas que aprendeu com este amigo sobre espiritismo e assim tornou-se espírita. Jerônimo começou a fazer parte da mocidade espírita e das peregrinações pelas ruas, ajudando os necessitados. Nesta época, ele sentia muitas dores no corpo, mas isso não impedia de praticar a caridade e de participar das reuniões. Foi em uma dessas reuniões que um médium recebeu a comunicação de um espírito e falou: "Venho trazer uma mensagem a um Tarzan que está na plateia. Vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e coragem." Jerônimo sabia que era para ele, mesmo sem ninguém nunca tê-lo visto encenar em frente do espelho. A mensagem que Jerônimo recebeu era um aviso. As dores que ele sentia aumentaram, impedindo-o até de andar, sendo preciso uma cadeira de rodas para ele ficar sentado. A selva do sofrimento estava apenas começando. Certo tempo depois, Jerônimo passou da cadeira de rodas para a cama, pois não conseguia mais se mexer, movia apenas a cabeça, além de sentir fortes dores no peito. Ele mal conseguia dormir, pegava no sono por apenas 40 minutos ao dia. Ele precisava agora se armar de muita fé e coragem. Seus sofrimentos não acabaram por aí. Ele também ficou cego e agora só podia falar. Por ele entender que não adiantaria nada se revoltar contra Deus, apesar de estar ali daquele jeito, começou a falar de Jesus para as pessoas, realizando lindas palestras sobre o Evangelho, sempre com muito bom humor e alegria, dando um exemplo de fé para todos aqueles que podiam andar e enxergar.
Nessa época, Chico Xavier, que era um grande amigo dele, lhe revelou que em encarnações passadas Jerônimo havia feito muitas coisas más aos outros e que agora voltou nessa encarnação com esses problemas físicos para se redimir de seus erros. Jerônimo vivia feliz e cantando, viajando pelo Brasil com todos os seus amigos em uma Kombi que os levava para pregar o Evangelho por onde quer que fosse. Ele escreveu 6 livros, gravou 2 discos e ficou conhecido como o Gigante Deitado, por estar sempre na cama e, mesmo assim, ter um grande coração. Em 1989, quando Jerônimo havia suportado todas as dores com muita fé, alegria e sem reclamações, pôde retornar à pátria espiritual de onde nós viemos. Completada a sua missão, Jerônimo desencarnou e tornou-se livre como um pássaro. Livre das dores e sofrimentos, hoje ele não é mais cego, pode correr, mexer os braços e trabalhar no mundo dos espíritos, ajudando as pessoas que tanto precisam entender que ser cego, surdo, mudo ou qualquer outra deficiência que seja, nunca devem deixar de ter fé em Jesus e nem de ser feliz, pois quem é assim é especial e precisa de muito amor e carinho. Este é Jerônimo Mendonça. Fim da história. Olá, galerinha do Geal. Nossa, que historinha legal tivemos hoje, não é verdade? Vamos conversar um pouquinho sobre ela? A historinha de hoje falou sobre Jerônimo Mendonça Ribeiro, conhecido como o Gigante Deitado. Por que será que ele era conhecido desse jeito, como o Gigante Deitado? Vocês lembram? Vamos conversar para relembrar. Quando ainda era criança, Jerônimo era igual a qualquer criança que conhecemos. Ele vivia sorridente, era uma criança feliz, brincava até mesmo sozinho. Ele brincava até quando estava de frente para o espelho, dizendo: "Sou Tarzan, o rei dos macacos." Ah, como é legal brincar assim, né? Vocês brincam também, de frente para o espelho? Essa é uma brincadeira muito legal de se fazer, pois assim nós vemos que Deus é muito bom. Ele nos deu um corpo maravilhoso que nos ajuda a atingir todas as nossas potencialidades. É com esse corpinho que nós podemos trabalhar e melhorar. E eu acho que quando Jerônimo ficava assim de frente para o espelho, era isso que ele pensava, que ele era uma pessoa muito forte e que ele poderia superar qualquer dificuldade. Mas o tempo foi passando. Jerônimo ficou um rapaz. E um dia ele perdeu uma pessoa que ele amava muito, a sua avózinha. E ele ficou muito triste, pois disseram para ele que ela não estava no céu, porque ela não era batizada. Mas Jerônimo não gostou muito dessa explicação. E um dia ele conheceu um amigo que era espírita. Esse amigo lhe ensinou algumas lições a respeito do espiritismo. E uma delas deixou Jerônimo muito feliz, porque ele descobriu que certamente a sua avó estava em um lugar feliz e estava muito feliz também. Sabe por quê? Porque ela praticava a caridade. Ela era muito bondosa e ajudava muitas pessoas. Então Jerônimo passou a frequentar a mocidade espírita e seguiu os passos da sua avó. Começou a fazer caridade, começou a ajudar aqueles irmãos que estavam em situações muito difíceis. Vocês sabiam que nessa época ele já sentia algumas dores? Mas mesmo assim, Jerônimo seguiu fazendo bem. Vocês lembram que em uma reunião um espírito mandou uma mensagem a ele dizendo para que ele tivesse esperança, fé e coragem? Pois é. Vocês lembram também que após isso, as dores dele aumentaram, ele passou a andar de cadeira de rodas, depois não conseguia mais se mexer, passou a viver somente na cama, não dormia direito, sentia fortes dores, ficou cego. Mas ele se armou de fé e coragem e continuou a sua caminhada. Ele não se revoltou com Deus, não é verdade? Muito pelo contrário.
Jerônimo começou a fazer palestras com muita alegria e teve muito bom ânimo, sempre falando sobre Jesus, dando sua vida como exemplo de fé e determinação. Até que um dia, Jerônimo recebeu a visita de Chico Xavier. Eles ficaram amigos. Chico lhe explicou o motivo de tantas provações, de tantas dores. Mas Jerônimo Mendonça continuou sempre trabalhando com muita felicidade. Ele viajava em uma Kombi junto com os amigos para levar o Evangelho de Jesus a qualquer lugar. Ele estava sempre cantando, com o coração cheio de alegria. Jerônimo trabalhou na seara de Jesus até o seu desencarne. Podemos considerar a missão de Jerônimo como cumprida, pois ele serviu a Jesus com muita alegria, mesmo com todas as dificuldades, sem poder se mexer, tendo ficado cego, com tantos sofrimentos. Jerônimo pode ser considerado um exemplo de resignação e bom ânimo, pois ele praticou a caridade. Ele ajudou a todos, superando todos os seus limites. Ele transformou essas limitações em oportunidades de trabalho no bem, na seara de Jesus, sempre com fé, com esperança, com confiança em Deus, com coragem. Ele iluminou a sua própria vida e a vida de muitas pessoas. Nossa, que historinha legal, não é verdade? Então, o que aprendemos com Jerônimo Mendonça? Nós aprendemos que mesmo que estejamos passando por dificuldades, que a nossa vida esteja muito difícil, nós podemos sempre fazer o bem a alguém, seja com um sorriso, com uma palavra amiga, com a doação de algum alimento, de alguma roupa. Nós sempre temos oportunidades de fazer o bem. Vamos agora então à nossa atividade? Um beijo, galerinha. Tchau, tchau. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, continuando o nosso estudo sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, antes de nossa atividade eu vou contar um fato que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Um certo dia, um senhor foi orientado pela irmã de Jerônimo para que fosse fazer uma visita ao seu irmão, e assim ele fez. Quando chegou à casa dele e ouvindo uma barulheira tremenda, lá que vinha dos fundos da casa dele, né? Aquela gargalhada imensa, todo mundo naquela risada. E o homem, então, ele já estava cheio de problemas, né? Ele ficou mais desesperado ainda, né, com esses risos. E aí ele se virou para Dona Terezinha e disse revoltado: "É esse o homem que irá me confortar?" Fez-se um silêncio e o senhor foi chamado e apresentado. "Jerônimo, aqui está um senhor que veio de São Paulo só para conversar com você. Acho melhor que estejam a sós para essa conversa." Os jovens se retiraram e o senhor tomou a palavra. "Olha, moço, eu era uma pessoa muito rica até uma semana atrás. Eu tinha uma fazenda grande, maravilhosa, com uma vista linda, uma família muito legal, muito bonita, e todo mundo tinha de tudo. Carros para ir aonde quisesse, os serviçais para fazer tudo por eles, dinheiro para festas, roupas, joias, viagens, todo mundo era feliz. Mas eu quis outro negócio e resolvi vender a fazenda. Chegou uma pessoa para comprar a fazenda. Eu assinei a escritura e não é que o cara me deu uma duplicata falsa, sem valor nenhum. Jerônimo nem sabia o que era uma duplicata e o homem lhe respondeu: ele não me pagou, não tinha dinheiro. E o advogado disse que já que eu assinei a escritura, que não podia fazer mais nada. E eu estou desesperado. Então eu fui até uma farmácia para comprar um remédio e acabar de vez com esse sofrimento, já que até a minha família tinha se voltado contra mim, querendo saber de todas as coisas que eles tinham e que queriam continuar a ter.
estando lá, quando eu já estava com o remédio na mão, um amigo meu entrou e disse assim, já sabendo de todos os meus problemas, o que você está fazendo com esse remédio? Aí eu perguntei para ele, e o que você tem com isso, com a minha vida? Aí ele disse, não, eu não tenho nada com isso, mas eu vou fazer uma coisa com você. Vou te pedir que você vá até São Paulo, até a cidade de Itaiutaba, visitar um amigo meu, Jerônimo Mendonça. Vou te dar a passagem de ida e de volta. Depois que você conversar com ele, eu prometo não te falar mais nada, não me meter mais na sua vida. E aqui estou eu, Jerônimo, vendo que você é uma pessoa muito feliz, que você não precisa de nada. Que conselhos você pode me dar? E ele então narrou tudo aquilo que tinha acontecido com ele, né? Falando das duplicatas e tudo, e ele esperou Jerônimo lhe responder. E o que Jerônimo respondeu? Bom, meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo, eu estou vendo isso. Você perdeu uma fazenda maravilhosa, a sua família não está muito bem com você pelo que aconteceu. Mas vamos supor que essa pessoa para quem você vendeu essa fazenda chegasse aqui perto de você e dissesse assim, eu te devolvo a fazenda em troca de um olho seu. O homem ficou desesperado, né? Achando que Jerônimo estava falando besteira. Mas o que é isso que o senhor está falando comigo? Onde já se viu? Isso é coisa que se fale? É, realmente, não. Um olho não seria legal, né? É uma coisa que não é legal. Um olho é muito precioso. E se ele dissesse então que ele então preferia um braço seu? Ora, Jerônimo, e continua com essa conversa aí, onde já se viu. E aí Jerônimo diz assim, meu amigo, eu cheguei a uma conclusão de que você não é pobre não, você não é miserável, você é arquimilionário das bênçãos de Deus. E aí o homem ficou sem graça, né? E ao sair dali, ele mudou o seu modo de pensar em relação a tudo. E sempre que podia, ele voltava lá para trocar uma prosa, lá uma conversa com Jerônimo Mendonça. E se tornou um grande trabalhador da seara espírita. E aí, conversando um pouquinho, gente, Jesus nos disse que meu reino não é deste mundo. Se esse reino não é, se esse lugar aqui não é o reino de Jesus, também não é nosso. Aqui é um mundo de provas e expiações. Temos as dificuldades para nos fazerem crescer. O que Jerônimo, com todas as dificuldades dele, vivendo desde os 20 e poucos anos, deitado numa cama, ele tinha alegria de viver. Ele tinha uma coisa chamada espera ativa. Ele esperava confiantemente em Deus, em Jesus, que é o médico dos médicos, a sua libertação. Porque a nossa casa, a nossa morada não é aqui. Os problemas são daqui. Mas a nossa felicidade, que não é deste mundo, como Jesus já nos disse, ela está no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Então as dificuldades nos fazem crescer. É só você se deixar ser amado por Jesus, ser amado, abraçado, acalentado por Deus Pai. E, diante das dificuldades de Jerônimo Mendonça, vamos fazer um bonequinho. Estão vendo esse bonequinho aqui? Olha os bracinhos dele, e as perninhas. Eu tenho também uma menina. Esses dois aqui eu tirei o desenho da internet, que eu pintei e, coloquei os bracinhos. E colei atrás de um papelão para ele ficar mais durinho. Esse aqui foi o que eu fiz como exemplo de papel. Ele está até molinho. Tem os bracinhos, olha. Então vamos fazer um.
Então, o que que você vai precisar? De uma folha. Eu vou aproveitar essa daqui porque a gente tem que economizar, não é? Uma folha, tesoura sem ponta. Aqui tem nesse barbante aqui mais ou menos 1 metro. Esse aqui tem 85 centímetros. Giz de cera, né, para você pintar a roupinha. Canetinha, para que você possa desenhar. Ou lápis de cor, lápis comum, uma caneta, para você fazer o seu bonequinho. Então, vamos lá? Bom, você pode fazer os bonecos pequenos, dobra a folha na metade, que aí você pode fazer dois bonequinhos. A gente faz o bonequinho de acordo como a gente sabe, né? Ó, um círculo, um cabelinho, os olhos, nariz, boquinha, já estava esquecendo das orelhas. Bom, o pescoço, a blusa. Ó, fazendo aqui a blusinha dele, a bermuda. E depois é só você cortar. Corta direitinho. O pescoço deixa um espaçozinho, não corta muito rente ao traço, não. A não ser que você saiba desenhar o pescocinho direitinho. Porque senão ele no instante se rasga. Você vai cortar, lembrando de pintar, né, antes. Esse aqui é só para ganhar tempo, eu não pintei, mas mostrei o outro. Não corta muito em cima do risquinho, não. Bom, aqui está o bonequinho. Então, agora vamos colar as perninhas. Cadê o barbante e tesoura? Aqui. Para esse tamanho aqui de boneco, né, porque quase 1 metro, 85 centímetros, como eu mostrei para vocês, só para aqueles bonecos grandes. Para esse aqui pode ser menos. No caso aqui, eu acho que uns 35, 40 centímetros. Então, vamos virar para o outro lado. Ou você cola, ou você passa um durex. Que é a perninha. Agora os bracinhos. E... eita. O outro bracinho. Vocês viram que tinha um nozinho na ponta, né? É para formar a mãozinha e o pezinho, para não ficar assim esquisito, né? Você dá um nozinho. Ou você desenha um pezinho e uma mãozinha e coloca um sapatinho, né? E põe. Aham. Tá vendo aqui? Pronto, vai ficar tão bonitinho como o outro, ok? Então, amores, fiquem com Deus. Beijos. Vamos nos concentrar para a prece final do nosso estudo de hoje, elevando o nosso pensamento para a espiritualidade, para os bons espíritos, para os amigos espirituais. Vamos nos sentir felizes, acariciados
em paz, por termos visto um exemplo tão grandioso de fé, de perseverança que foi Jerônimo. Que nós possamos aprender com ele e nos tornarmos pessoas melhores. Aprender que as nossas dificuldades são passageiras e todas elas são para o nosso aprendizado. Vamos nos tornar assim pessoas mais resignadas, acreditando mais em Deus e nos propósitos que a espiritualidade traça para a gente. Senhor, esteja conosco hoje e sempre, nos inspirando e nos intuindo, para que nós não possamos esquecer desse grandioso exemplo que foi Jerônimo Mendonça. Obrigada, graças a Deus. Há certas horas em que nos perguntamos por que o mundo está assim. Tantas guerras, ódio, destruição. E o que fazer pra mudar essa história? Onde buscar a solução? Ouça a ti mesmo e acharás a resposta vinda do seu coração. Amor que tudo transforma, primavera nos campos da alma, força sublime que nos acompanha, veja nossa criação. O Espiritismo vem fortalecer esse amor que há em você. Há mais de um século regando esta flor. É hora de você agir e inaugurar a era do amor. Com Cristo em nós, viver o amor e ouvir o oprimido. Perdoar o inimigo. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação, que queres que eu faça?
do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem.
Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Avisos de outubro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização Espírita da Criança e da Família, todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial temporariamente em um novo dia e horário, domingo, de 9 às 10h30. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA, de 13 a 21 anos. E setor da família, aberto a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam, 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens, bem como das mensalidades, sua contribuição pode ser feita por Pix, CNPJ 4242901/0001-07 ou depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3.
É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem.tesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Apadrinhe uma criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações com Carmélia no DEA. Telefone 992432206 ou e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial. Domingos, de 9 às 10 horas. E às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. No virtual, faça um agendamento pelo WhatsApp 95904-9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 97506-2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º Seu. Toda terça-feira às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Retornamos ao presencial. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Prece da Saudade. Em outubro, estamos retornando ao presencial em novo horário, às quintas-feiras às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, terças-feiras às 19h30 e reunião pública, sextas-feiras às 20 horas. Boa noite, companheiros queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública, da nossa Casa de Miguel, aqui pelo nosso canal do YouTube. Eu, Kátia, digo a vocês que hoje teremos um estudo muito interessante através do nosso companheiro Edivaldo, que vem falar sobre a inveja, que é um tema bastante desafiador para cada um de nós, para que nos traz, assim, Edivaldo com certeza vai nos trazer muitas reflexões que vale estarmos atentos, durante todo esse momento, vai ser de grande importância para todos nós. A página de abertura será através da companheira Mônica e eu vou trazer a prece inicial. Só para lembrar a vocês, a nossa casa está com as reuniões já estão funcionando presencialmente, tá bom? Fluidoterapia às terças-feiras, 19h30 e quarta-feira, 9 horas da manhã. Sendo que a fluidoterapia de terça-feira, ela também está sendo apresentada pelo YouTube para atender às necessidades dos nossos companheiros, de outros estados que têm nos acompanhado, tá bom? Reunião pública funcionando presencialmente, quinta-feira às 14h30 e domingo às 9 horas da manhã. Outra coisa também, a Prece da Saudade retornou agora presencial às quintas-feiras no novo horário, 18 horas. Então, lá na Rua Glazio,
número 265, no bairro aqui da Abolição. Sejam bem-vindos, meus queridos. As nossas recepcionistas estão aí atendendo a cada um de nós, nos acolhendo no chat. E após a nossa reunião, após a prece final, elas também podem tirar alguma dúvida que haja necessidade, tá? A ambientação já nos deixou harmonizados, né, com a presença do Mestre querido. Então vamos deixar Jesus entrando nos nossos lares, nos envolvendo, e que essa noite de sexta-feira seja uma noite muito confortadora para cada um de nós. Fiquem conosco, é muito bom tê-los aqui, graças a Deus. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 91. Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota, de maneira absoluta, aos seus cofres perecíveis, essa energia, no coração dele, denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é, comumente, o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atentamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com um querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus
objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Olá, agradecido por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando sobre a nossa doutrina espírita, agradecendo a todos os guias de luz, todos os irmãos que estão conosco sempre na orientação, na intuição. Hoje nós vamos falar sobre a inveja. Vejam bem, meus irmãos, você é invejoso? Eu sou invejoso? O que você acha da inveja? Que apreensões nós temos sobre a inveja? A inveja é algo negativo? É algo que no popular nos seca a vida? A inveja atrapalha? Mas a inveja atrapalha somente aquele que sofre a inveja e aquele que a pratica? Em algum momento nós reconhecemos em nós a inveja? Tivemos inveja de alguém? De alguma situação? Bom, essas respostas para tantas perguntas são de foro íntimo. Mas hoje nós estamos aqui, através do convite para falar sobre esse tema, fazendo reflexões, nos voltando para o nosso interior e percebendo se nós ainda carregamos conosco esse tipo de sentimento negativo. Mas para quê? Através dessas reflexões, para que nós pautemos a nossa caminhada de uma outra forma, tirando esse tipo de peso de nós e do próximo. Então, respondendo a essas perguntas, talvez a gente ainda fique em dúvidas com os sentimentos que temos. Será que eu sou invejoso ou não? Então, cabe nos lembrar que é comum nós queremos melhorar, não é verdade? Estamos aqui justamente para melhorar. Não só materialmente, mas também espiritualmente. Só que muitas das vezes acabamos nos esquecendo de que somos espíritos. Então, ficamos detidos a maior parte do tempo naquilo que é material apenas. E mesmo aí detidos naquilo que é material, muitos de nós, vamos dizer, acabamos nos espelhando em alguém. Normal. Termos alguém como referência do que queremos ser, um grande nome, e de repente a gente vai querer estudar naquela cadeira, cursarmos uma universidade e nos espelharmos em algum grande nome, alguém de vulto que fez boas coisas para a humanidade, isso tudo é normal. Mas um grande detalhe é que nós não podemos deixar que essa admiração se torne uma inveja. É aquele detalhe. Não podemos avançar o sinal vermelho. Então aí é que começa o nosso trabalho. Nos inspirarmos em alguém, coisa normal. Há aqueles que não têm ídolos, não se inspiram em quem quer que seja. Também dentro de alguma normalidade. Mas cabe nos lembrar, então, para que essa admiração não se torne uma inveja. Porque a admiração por alguém ou por algo, às vezes até nos impulsiona para que nós corramos atrás dessa melhora. Tanto no que tange ao material e no que tange ao espiritual. É bom lembrarmos que Deus nos fez perfeitos e iguais. E em nenhum momento nós vamos perceber que Deus valorizou um em detrimento de outro. O que nós vemos as variações de classes sociais, de países e por aí vai, são tudo necessidades de cada individualidade. É bom que nós lembremos isso. Eu tenho A, B e C, fulano tem D, E, F.
ciclano GH e por aí vai, de acordo com as nossas necessidades. É bom que a gente lembre isso. Porque se você ficar nesse exercício de almejar aquilo que o outro tem, quando você conquistar aquilo, aquilo em sua vida vai se tornar um elefante branco. Porque fulano conseguiu, adquiriu tal coisa com o seu trabalho, ou não, ou como uma herança, mas aquilo tem utilidade para ele. O que tem utilidade para ele não necessariamente vai ter utilidade para mim. Então, por que é que nós vamos querer almejar aquilo que fulano ou ciclano tem? Por que é que nós vamos querer nos colocarmos no lugar de Beltrano? Aquela individualidade está naquela posição, naquele lugar, porque batalhou. Mas a parte principal, a das batalhas, as das lutas, muitos de nós não queremos reconhecer no outro. Se nós olharmos para o nosso cotidiano, vamos observar que as coisas não são fáceis de serem conquistadas. Estando encarnados num planeta como o planeta Terra, nós percebemos que as lutas aqui são diárias, né? Quanto a gente tem que acordar cedo, estudar, trabalhar, nada demais, mas às vezes custa. São distâncias, é cansaço, são horas extras no trabalho, é muito estudo. Nada é conseguido com facilidade. Então, se nós temos o entendimento de que nada é conseguido com facilidade para nós, por que é que vai ter que ser fácil para o outro? O outro também não sofre lutas como as nossas, podem não ser iguais, mas podem ser parecidas. E a gente vai passar por cima disso e vai esquecer, porque lembrando que Deus não promoveu vantagens para uns em detrimento de outros. Lembrando também que nós todos estamos encarnados aqui para evoluir. Essa oportunidade que nós recebemos foi depois de nós implorarmos bastante para estarmos aqui. E agora a gente vai colocar tudo a perder? Então vamos lembrar, todos aqui lutam para melhorar. As formas são diversas, os graus são diferentes. Mas não queiramos estar na situação do outro. Não achemos que a vida do outro sempre será melhor do que a nossa. Façamos um balanço interno das coisas que conquistamos, das proteções do alto que recebemos, de que não estamos sozinhos. Muitos dizem, vociferam, estou sozinho, ninguém lembra de mim. Deus esqueceu de mim. Deus realmente esquece de algum filho dele? Não, meus irmãos, claro que não. Então, nós vamos conversar bastante hoje, dentro do tempo que nos cabe, sobre a inveja. Nós estamos aqui num processo evolutivo. Evolução é igual a ação. E essa ação é um bom trabalho de autolapidação. Não podemos esquecer disso. Então vejamos que todos lutam, mais uma vez repito, de formas diversas. Ninguém tem a mesma luta que a nossa. Podem ter lutas parecidas, mas por que é que nós vamos querer aquilo que o outro adquiriu com lutas, ou por que é que nós vamos querer ser aquilo que o outro batalhou bastante para ser? E não pensemos mais que Deus privilegia alguns, porque a gente escuta, Deus tem tantos filhos que não tem tempo para olhar para mim. Como assim? Como assim? Cabe nos lembrar sempre que quando nós encarnamos, nós não encarnamos sozinhos. Vem uma pleiade de espíritos junto conosco na retaguarda para nos auxiliar nesse processo evolutivo. E então, voltando para aí, para
aquelas situações que apenas nós vemos os resultados, mas não sabemos as lutas. Então vamos relacionar, fulano está com uma casa própria muito bonita, boa, ou comprou um carro 0 quilômetro. Como assim? Muitos se indagam, né? Muitos ainda têm essas indagações. São os pensamentos infelizes que rondam a muitos de nós. Então, quando eu perguntei, você é invejoso, eu sou invejoso, o que a gente acha da inveja? É para nós fazer, e a resposta ser de foro íntimo, é para nós fazermos esses exercícios. Lembrando ainda um pouquinho mais, recapitulando o que disse agora há pouco, até onde vai a nossa admiração pelas lutas do outro. Porque é muito bom, pessoal, a gente observar um irmão nosso lutando por alguma coisa e ter as suas conquistas, fruto de suas batalhas. É um exercício muito bacana nós vibrarmos com as conquistas alheias dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos colegas de trabalho. A gente está no ambiente de trabalho, não é bacana a gente saber que um colega às vezes foi promovido, vai sair do nosso setor, vai para outro, ou às vezes até vem a se tornar o nosso chefe. A gente precisa encarar isso de forma positiva. Então, quando a gente se vê assim, vibrando pelas conquistas alheias, porque a gente já entendeu e sabe das lutas que se processam neste planeta, no planeta Terra, e aquele irmão ultrapassou isso. E não foi fácil. Se a gente já vibra com as conquistas materiais, o que vamos dizer das conquistas espirituais? Mais uma vez lembrando que não podemos esquecer que somos carne, osso e espírito. Então a gente vai percebendo que a inveja surge quando reconhecemos em alguém uma qualidade que gostaríamos de ter, mas acreditamos que não temos. Aliado a isso, a vontade de destruir ou menosprezar as conquistas e bens do outro. Olha aí, gente. Por que menosprezar as conquistas? Ah, comprou um carro 0 quilômetro. Só Deus sabe o que fez. Deve ter vendido a alma. Nesses meus 60 anos atuais terrestres aqui, eu já ouvi bastante coisa. Mas será que é assim mesmo? Por que a inveja surge quando nós reconhecemos em alguém uma qualidade que nós gostaríamos de ter? Esse exercício de nós identificarmos em nós se temos a inveja ou não, ele tem que ser sutil, ele é trabalhoso, mas nós precisamos fazê-lo. Eu sempre, vocês me ouvem, quando tem oportunidade de estudo, falar naquele exercício proposto por Santo Agostinho. De ao término de cada dia, nós fazemos reflexões sobre as nossas atitudes e pensamentos daquele dia. Porque isso realmente nos facilita a nos pontuarmos onde a gente acertou, onde a gente incorreu. Nós somos necessitados de fazermos esse exercício para que a gente não venha comprometer essa nossa encarnação atual, para que a gente possa aproveitá-la da melhor forma possível. E agora vamos falar de algumas características da inveja, além disso que a gente já conversou até aqui, para ver se nós estamos ainda nutrindo esses sentimentos negativos em nós, para que possamos corrigir essas mazelas. E lembrando, meus irmãos, que esse exercício, para nós fazermos, identificarmos em nós esse tipo de mazela, não é para o nosso sofrimento. Pelo contrário, é para que a gente possa reduzir essa problemática em nós. Sabemos que não vamos conseguir resolver tudo em apenas uma única encarnação, mas lembremos que nós
viemos atravessando o tempo para cada oportunidade dessa de estarmos aqui na Terra, nos autolapidarmos. Então vamos identificar em nós, dentro desse exercício, são poucas coisas. Nós ficamos infelizes ao perceber a felicidade alheia. A conquista do outro produz em nós sentimentos negativos de revolta e indignação? Essas conquistas alheias, aquilo que o outro é, nos induz ao ódio? Talvez eu parasse aqui só nesses três aspectos, né? E algumas perguntas que ainda vamos fazer para nós mesmos, para ver se temos já condições de responder. Isso se nós estivermos, é claro, lembrando a todos nós, nutrindo sentimentos de inveja, que a gente consegue identificar se temos esse sentimento, se a gente, através das respostas que daremos a essas perguntas que fiz há pouco. E outras reflexões para nós fazermos. Se nós, é claro, reconhecermos em nós esse tipo de sentimento. Quem invejamos também tem lutas? Existe inveja branca ou inveja boa? Mas só nessa outra pergunta aí que eu fiz há pouco, quem invejamos também tem lutas? Se nós identificarmos em nós esse tipo de sentimento negativo, e se nós percebermos que quem é fruto de nossa inveja também tem lutas, já é um bom caminho para que a gente dê uma travada nesse tipo de sentimento em nós. Cabe nos lembrar que a inveja, ela é filha do orgulho. Cabe nos lembrar que quando invejamos um outro, estamos desejando mal a esse outro. A inveja é um dos grandes males da sociedade. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aí mais a fundo, através de uma mensagem recebida de São Luís. Mas fica para um pouquinho mais adiante. Outra pergunta para nós nos fazermos. Já que nós ultrapassamos a nossa admiração, avançamos o sinal e agora, por acaso, estamos sentindo inveja? Se for o nosso caso, cabe nos lembrar, mas lembrem-se que nós estamos fazendo aqui um exercício de auto-identificação. O que fazer para sermos iguais àqueles que invejamos? Porque quem inveja quer ser o outro. Vocês já viram ambiente de trabalho? Eu falei há pouco sobre nós ficarmos felizes pelas conquistas dos nossos colegas de trabalho, que é uma coisa boa, mas quando a gente não fica feliz, quando a gente acha que aquela promoção tinha que ter sido para nós, como é que nós vamos agir aí? Como é que a gente age aí? A melhor forma é nós olharmos para dentro de nós e percebermos o que será que aquele colega fez para conquistar. Uns vão dizer, puxou muito o saco. Isso não é a nossa necessidade, de puxarmos o saco de quem quer que seja. Mas será que nós não estamos precisando nos aperfeiçoar? Será que quando nós chegamos naquele ambiente de trabalho, a gente se estagnou?
Não procuramos conhecer mais sobre o nosso trabalho, estudarmos um pouco mais? Será que nós não fizemos isso? Será que nós não melhoramos o nosso currículo? Porque o tempo todo em que estamos encarnados aqui, precisamos trabalhar e estudar. Então, quando a gente lembra que a inveja é filha do orgulho, vamos lembrar de outra coisa também, que a inveja é preguiça moral. É verdade. A inveja é preguiça moral e resultado de nossa indisciplina mental. Mas por quê? Porque quando a gente observa o outro, as conquistas do outro, e a gente fica revoltado com aquela conquista, é bom que a gente lembre que a gente estagnou, que a gente parou, que nós não evoluímos, que nós não empenhamos, nós não empreendemos em nosso benefício. A gente para, fica só observando a vida do outro, as conquistas do outro, se enraivecendo com o que o outro é, com o que o outro conseguiu, e nós paramos. Tudo que está aqui na face da Terra é para qualquer um de nós. Está tudo à nossa disposição. Mas nem tudo nos é necessário. Mas aquilo que a gente percebe seja nossa necessidade, antes da gente ficar paralisado observando a conquista alheia, vamos lutar também para conquistarmos. Não é tipo assim, porque ele conquistou, eu também vou querer. Não, porque fulano conquistou, se eu estou nesse mesmo caminho, eu também posso conquistar. Eu posso chegar lá nele e perguntar: como é que você conseguiu assim? E batalhar também. E aí, a gente falando sobre esses sentimentos, falando sobre preguiça moral e principalmente sobre indisciplina mental, vamos recorrer a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, psicografando através do médium Divaldo Pereira Franco, e a gente vai encontrar lá no livro O Ser Consciente, no capítulo 19, que fala justamente sobre a inveja. Olha o que Joana traz para nós. O que significa isso? Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro da atenção, credor de todos os cultos e referências. Então Joana está assinalando para a gente aí nesse capítulo 19 do livro O Ser Consciente, né, através da psicografia de Divaldo, sobre que o indivíduo não saiu da infância psicológica. Seria esse indivíduo, aquele indivíduo estagnado ali, parado, desejando tudo e não batalhando por nada? Seria isso mesmo? Vamos tentar entender aquilo que Joana traz para nós. E mais um pouquinho adiante, olha o que a gente vai encontrar. Vai encontrar Joana nos contando aqui. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade, o comportamento. Então, aquele que é invejoso e descarrega aquelas correntes mentais contra aquele ser que ele inveja, olha só, onde você produziu a negatividade? Foi em você. Foi em nós, se nós somos invejosos. Então, nós produzimos essas correntes mentais negativas e nos impregnamos. E vamos direcionar isso ao outro. O outro só sofrerá as ações dessas correntes negativas
se o outro também estiver em sintonia conosco. Mas como assim? Porque muita gente também, vamos lembrar, conquista as coisas justamente para cutucar o outro. Existe isso também, gente. Falando sobre nós, espíritos encarnados aqui, nós, seres humanos, nós temos muitas nuances. Então existe aquele que também conquista coisas, promove coisas, só para poder espetar o outro. Então o que é uma pessoa que também está agindo assim, muitas das vezes nem precisa daquilo, mas compra porque sabe, para poder inferiorizar o outro. E o outro já está com aquela corrente de negatividade, de inveja, o que faz? Cria um elo. Agora, se o outro é uma pessoa batalhadora, se o outro é uma pessoa que estuda, se o outro paga lá 1000 prestações para conseguir suas coisas, tem a coragem de enfrentar as intempéries desse mundo e vai conquistando suas coisas, só ele é que sabe as suas dores, mas ele está na dele lá fazendo suas conquistas. Se você mandar uma corrente negativa para ele, não vai encontrar brecha moral para que aquilo se instale. E o que vai acontecer? Você que nutriu o pensamento negativo, você que nutriu essa inveja, já está impregnado naquilo, vai sofrer ainda mais. E pode vir a sofrer problemas mentais mesmos, problemas psicológicos graves. Porque você está se sentindo inferiorizado, você está empacado e, além do mais, você está nutrindo o mal. Porque tem gente, porque quer ser como nós ou quer ser como o outro, deseja até que o outro morra. Porque incomoda, não é? A gente vai encontrar isso ainda no meio de nós, humanidade, aquele que se incomoda com as conquistas alheias e quer que ele morra. E infelizmente há irmãos que chegam ao extremo de assassinar ou mandar matar aquela pessoa que ele inveja. Ah, Edivaldo, você está sendo extremista. Não. Vamos observar, amigos, aquilo que se processa diante de nós, nessa nossa vida, nessa nossa existência. A gente vai encontrar nos jornais, a gente vai encontrar nos livros, a gente vai encontrar nas revistas especializadas, justamente isso aí que Joana de Ângeles está nos lembrando. É uma realidade nua e crua e triste. É justamente esse caminho que irmãos como Joana de Ângeles, grandes mentores espirituais, nos alertam para que a gente não venha a incorrer. Eles sinalizando isso para nós, é uma oportunidade de nós termos um melhor conhecimento e não resvalarmos rasteiramente por esses caminhos. Então, quando essa inveja vai ganhando proporções e a gente quer eliminar o outro, porque o princípio dela é aquilo que a gente falou. Não valoriza a conquista do outro, não valoriza a luta do outro. Gente que tenta destruir a reputação do outro através da maledicência, porque aquele irmão nos incomoda pelo que ele é. A gente já observou, a gente já não leu, muitas das vezes não é o que o outro tem, mas é o que o outro é. É que incomoda. Mas o que o outro é? O que eu sou? Então, a gente precisa fazer grandes reflexões. Tenho falado desde o início dessa nossa conversa de hoje. Como é que eu me sinto? Eu sou uma individualidade que me sinto inferior aos outros? Será que só eu que tenho problemas? Eu olho para os lados e vejo a vida, vejo os outros irmãos, que lutas eles têm também. A gente está precisando fazer esse exercício, porque se a gente se achar inferior, se a gente se achar preterido de Deus, se a gente se achar que é o único que não tem condições de conquistar as coisas,
nós perdemos uma encarnação. E o pior, aí, mandando cargas negativas para o próximo, nós estamos comprometendo seriamente a nossa encarnação. E eu falei para vocês que a gente iria conversar sobre uma mensagem de São Luís. Foi lá, Allan Kardec trouxe para nós, na Revista Espírita de 1858, um comentário do Espírito São Luís sobre a inveja. Vou ler para nós. Então, eis aqui a mensagem, né, do Espírito São Luís, que Kardec nos trouxe na Revista Espírita de 1858. Diz assim: seu espírito está inquieto, sua felicidade terrestre está no auge. Ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Seu coração está destroçado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que ele reaquece, que lhe sugere sem cessar os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? E se debate sob sua impotência, vítima dos horríveis suplícios da inveja. E conclui: fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro sobre a terra as obras de caridade e de submissão, as únicas que devem contribuir para serdes admitidos no seio de Deus. Estas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males. Então, meus amigos, até aqui a gente está falando sobre as características da inveja, o que ela causa, né, naquele que a produz, né, porque a gente vai se impregnando de negatividade. Mas agora a gente vai falar como é que a gente consegue resolver isso dentro de nós. E aqui, olha, São Luís já dá uma posição muito boa para nós, quando ele diz que as únicas que devem contribuir para sermos admitidos no seio de Deus são as obras de caridade e submissão às leis de Deus. Que essas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eternas. Então a gente já vai entendendo que a gente tem que passar o nosso entendimento daquilo que é material apenas. Passar a valorizar as coisas boas da vida, para que a gente não perca tempo falando dos outros. E a gente, quando fala dos outros, o que é que a gente fala no geral? A gente fala bem dos outros também, mas vamos colocar na conta, a gente fala muito mais bem dos outros ou mal dos outros? Há os irmãos que já conquistaram de só falarem bem do próximo, mas há muitos ainda envoltos nessa mazela, só reconhecem o mal nos outros, só reconhecem o defeito dos outros. Mas vamos entender que aqueles defeitos que nós assinalamos no outro são os nossos, que a gente já consegue identificar no outro, porque nós somos grandes conhecedores daqueles defeitos. E se nós somos grandes conhecedores do defeito do outro, é porque nós estamos impregnados dele, porque só vivendo para a gente saber. Como é que a gente consegue identificar? Fulano é falso. E eu, o que eu sou? Vamos lembrar que a inveja é a arma dos fracos. E como já foi lembrado aqui, até lá por Joana de Ângeles,
E aqui pelo nosso irmão, né? Que a inveja, além dos males psíquicos que produz, em razão dos pensamentos negativos que dirigimos ao outro, simultaneamente causa graves prejuízos morais àqueles que dela se empesta. Não vamos esquecer que o invejoso odeia e procura inspirar nos outros o despeito, a mágoa, a raiva e a dureza no verbo. Eu não gosto de fulano pelo que ele é e pelo que ele tem, então vou começar a maldizer, vou começar a falar mal dele para os outros. E se os outros desavisados caírem nessa armadilha, daqui a pouco estarão jogando no meu time, desejando o mal e continuando a reafirmar a maledicência que eu promovo com o nome, com a personalidade do outro. A inveja é um sentimento que leva ao invejoso a ideia de que o bem alheio é considerado um mal próprio. Formação de sentimento de inferioridade e de incapacidade, de amargura, de inconformismo, de revolta e frustração pelo que não possui. Então, a cura para tudo isso está o quê? Na caridade, no amor. Quando a gente se ocupa de estar atuando e trabalhando nas obras de caridade e verificar o bem para o próximo, a nossa mente não fica vazia. Não dizem que a mente vazia é oficina de quem não presta? Então mantemos a nossa mente ocupada, mas ocupada com coisas boas. Quando estamos no trabalho de caridade, de benefício do próximo, nós vamos identificar pessoas com mazelas iguais ou até piores do que as nossas. E a gente não entendia antes. A gente se achava um preterido de Deus, né? Pois bem, a realidade é muito outra, né? E eu quero voltar aqui, antes da gente terminar essa nossa conversa de hoje, lá de novo ao livro O Ser Inconsciente, de Edivaldo Pereira Franco. E lá no capítulo 19, torna a lembrar, que trata da inveja. Uma mensagem, ainda a continuação, de que Joana de Ângeles deixou para a gente. Que a terapia para a inveja consiste, inicialmente, na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa no futuro, avaliando os recursos que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com as outras, em razão do processo de evolução de cada um. Foi tudo aquilo que nós conversamos nesses poucos minutos, mas que a gente entenda. Cada um é uma individualidade. Cada um tem o seu histórico. Cada um, diante das coisas que se processaram, entendeu de forma diversa. Cada um sabe bem de suas lutas. Mas vamos unir forças. Ao invés de desagregarmos, vamos lembrar das mensagens de São Luís e de Joana de Ângeles. Hoje eu só estou falando sobre esses dois irmãos. Tantos outros irmãos que não estão nas obras dos livros, não estão em vogas, mas muitas vezes nas mesas mediúnicas vêm nos trazer mensagens de alerta. Vamos combater a inveja exercitando a caridade, exercitando a nossa fé, exercitando a nossa confiança em Deus nosso Pai, e em Jesus e na espiritualidade de luz benfazeja que está sempre conosco. O auxílio do alto está sempre conosco. Qual o trabalho que nos cabe? Nos afinizarmos com essas vibrações benfazejas. Nós podemos, nós devemos, nós necessitamos.
Então vamos empreender esse trabalho? O tempo urge. Não vamos esperar amanhã, não vamos esperar a próxima semana. Estamos caminhando para o fim do ano, vamos esperar um novo ano. Não, é agora. A gente pode promover coisa boa em nós e para o próximo. Certo? O trabalho é todo nosso. Agradeço a vocês a oportunidade de estudo, mais uma vez, de termos ficado um pouco desse tempo aqui juntos, conversando, fazendo essas reflexões, porque é para nós. Vamos lembrar então agora de São Luís, vamos lembrar de Joana de Ângeles e vamos lembrar mais uma vez de Santo Agostinho, do exercício de nós analisarmos as nossas atitudes, nossos pensamentos. Vamos espalhar o bem, vamos fazer a caridade. Não sei como começar, vou lá na casa espírita, vou perguntar como eu faço para começar a atuar eficazmente nessa seara do bem, nessa seara de Jesus. Com certeza obteremos logo, logo a resposta. Um grande abraço fraterno para vocês, meus irmãos, e até a próxima oportunidade. Graças te damos, Mestre Jesus, pela oportunidade que tivemos nesta noite, mais uma vez, estudando o Evangelho bendito, bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes. Que saibamos fazer as devidas reflexões sobre tudo que estudamos nessa noite e que possamos realmente nos empenhar para nos transformarmos no novo homem, numa nova identidade, pautadas pelos seus ensinamentos, Mestre. Verificamos o quanto precisamos fazer reformas em nosso íntimo, não só nesse estudo, mas em todos os estudos que são ofertados por esta bela casa. Por favor, mestre amigo, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos e muitas das vezes nem percebemos. Obrigado por tudo e assim, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Senhor, fazer